Cumprimentos, saudações. Hoje o tema que me proponho é o trabalhador. O trabalhador, ele é um herdeiro. Ele também é um herdeiro. É herdeiro do fruto do trabalho dele. Então ele herda o quê? O que ele herda? Ele herda um salário. Ele herda um salário. Porque ele trabalha, produz e por consequência ele herda o direito de receber um salário. E este ato de receber o salário, ele paga o imposto, porque é descontado do salário dele, na hora do pagamento ele já é descontado. Muito bem, mas ele é um herdeiro do salário dele. Trabalha, produz, herda uma recompensa salarial. O servidor público também herda. O fruto do seu trabalho do servidor é o vencimento. Ele trabalhou, tem a sua jornada de trabalho, então ele herda o seu vencimento. E na fonte é-lhe descontado também os impostos. A começar pelo INSS. Ele tem que contribuir com o INSS. Então ele recolhe para o governo, ele recolhe um percentual sobre o que ele ganha no seu salário. Mas ele é um herdeiro. Um herdeiro, agora sim, um herdeiro, uma pessoa que herdou uma fortuna, que herdou um quinhão hereditário, ele paga imposto? Paga. Ele paga o imposto de transmissão inter vivos. Então ele paga ali de uma parcela de 1 a 8%. Mas é uma fortuna. Mas à medida que cresce a fortuna, aí esse herdeiro aí já não paga. E se paga, paga bem pouquinha coisa. Um sócio de uma empresa, ele é herdeiro. O que o sócio da empresa herda? Ele herda uma parte dos lucros dessa empresa, conforme está escrito no contrato social. Tem um percentual para cada um. Então, terminado o mês ou terminado o ano, tem ali a repartição dos lucros dessa sociedade. Então, esse sócio de uma empresa, pelo aquilo que ele trabalhou e produziu, investiu nessa empresa, ele herda um lucro. Não tem problema nenhum. E sobre isso ele paga imposto? Paga. Paga imposto. E se você aí tem uma empresa, você sabe que tu recolhe imposto. Um acionista, eu sou acionista de uma empresa, ou indivíduo, não sou acionista de empresa nenhuma, então eu vou me tirar fora. Então alguém que é acionista de uma empresa, ele é um herdeiro. O que ele herda como acionista de uma empresa? Ele herda dividendos. E ele paga imposto sobre esses dividendos? Não. Não paga imposto. Muito bem, então nós chegamos a essa conclusão que o acionista não é um herdeiro, mas não paga imposto. Então vamos para as provas. Nós sabemos que a prova é a lei quando eu trabalho, produzo e do meu salário, do meu vencimento é recolhido imposto. Isso nós sabemos, está na lei. Agora, existe uma lei para o indivíduo, um acionista, não pagar imposto? Tem. É essa lei aqui. Eu falei uma vez rapidamente, agora eu falo mais demoradamente. É a lei número 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Essa lei aqui altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como a de contribuição social sobre o lucro líquido e dá outras providências. É o artigo 10.
O artigo 10 diz o seguinte: os lucros ou dividendos, nós estamos falando, eu comecei a falar sobre dividendos, então é isso aqui. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto. Ou seja, não pagam imposto de renda. Não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Eu vou repetir: estão excluídos de pagar imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, da pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. É o texto desta lei de 1995, o número dela é 9.249. Isso aqui é lá do tempo do Fernando Henrique Cardoso, tempo do FHC. Muito bem. Então nós sabemos que embaixo na pirâmide social daqueles que trabalham e produzem, tem aqueles que pagam impostos por aquilo que trabalham e produzem. Tem casos que chega a 30% do salário, a maioria é 27,5%. É muito, quase 30% do salário daquele que trabalha e daquele que produz já é pertencente à União, ao ente federal. Muito bem. A base da pirâmide. O vértice da pirâmide em cima estão as grandes empresas que recebem dividendos. São as sociedades anônimas. Então, a pessoa numa sociedade anônima, ela é uma acionista. Evidentemente que o bolo, a soma da riqueza dos grandes no ápice da pirâmide é muito maior do que aquela em relação nós na base da pirâmide. Nós sustentamos todo esse sistema econômico brasileiro, a base, e pagamos imposto e merecemos então receber aquilo que nós ganhamos, seja por vencimento ou seja pelo salário. Salário ou vencimento, nós recebemos pelo justo, que nós achamos que não é justo, mas estamos fazendo esse cálculo. Então a base da pirâmide, que contribui com o esforço nacional de riqueza nacional, essa soma desses recursos é muito menor, o volume de recursos é muito menor do que em relação àqueles que estão lá em cima. E por incrível que pareça, os que estão lá em cima não pagam imposto de renda, por causa desta lei aqui. Eles não pagam imposto de renda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a diferença de uns que pagam em relação a outros que não pagam nada é a medida da desigualdade social, é a medida da discriminação do trabalho. O prato da balança, a carga, o suporte, nós sustentamos, os que pagam. O prato de cima da balança vive no conforto,
de não precisar, por lei, recolher o imposto de renda sobre os seus dividendos. E os dividendos do acionista é o lucro do sócio. O dividendo do acionista é o vencimento ou salário do servidor público ou daquele que trabalha e produz o trabalhador. Por isso que não dá certo as contas no nosso país. Quanto mais nós trabalhamos na base, mais nós estamos devendo. E comprometidos nessa ânsia absurda e louca de se sustentar todos os dias, a benefício daqueles que estão no vértice da pirâmide, gozando dos benefícios de não recolher imposto. O país há muitos anos está assim. Entra governo e sai governo. A conversa é a mesma. Não, nós vamos nos eleger e vamos então proteger o trabalhador, o funcionário, o servidor público, para que ele ganhe o justo do seu trabalho, e vamos tratar de cobrar das grandes fortunas, e eles prometem extinguir esta lei aqui, para que os grandes, os ricos também paguem imposto. Entra governo, sai governo, termina o mandato, tudo fica na mesma, porque isto é confortável para os ricos, porque cada vez mais as nossas custas, daqueles que estão na pirâmide, na base da pirâmide, trabalhando, honrando com os seus compromissos, sofrendo, às vezes sendo humilhados, nós continuamos trabalhando a benefício daqueles que estão lá em cima no vértice, se locupletando às custas do suor do nosso rosto e dos calos das nossas mãos. Pensem nisso. Até.